Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio mais uma vez. Muito bem-vinda, deputada. É um prazer estar aqui, acho que prestando um pouco de contas do nosso mandato. Vamos prestar contas de mandato e eu queria falar de um assunto de grande relevância, não só para a sua Sorocaba, sua cidade, mas toda a região metropolitana de Sorocaba, um anseio antigo. Como foi, digamos, levar esta boa notícia, inclusive eu cito aqui, durante a audiência pública do Orçamento 2015, que aconteceu em Sorocaba. Isso foi uma reclamação antiga, né? Tem 10 anos que a Assembleia Legislativa vai a Sorocaba durante as audiências públicas, é o 10º ano. Muito se falava, e dessa vez foi lá para prestar contas e falar, pronto, já existe a região metropolitana de Sorocaba, deputada. Na verdade, a nossa região é uma região extremamente desigual. E essa região metropolitana, ela vem consolidar uma região que nós pretendemos que diminua essa desigualdade, que nós possamos dar oportunidade de cidades menores, de elas poderem ter um desenvolvimento sustentável, porque só a cidade polo acabava tendo um desenvolvimento e as cidades ao redor, elas não tinham, né, exatamente, elas acabavam não tendo as mesmas perspectivas de crescimento. Sim. Então, com a criação dessa região metropolitana, as perspectivas melhorarem muito, porque nós vamos agora poder dividir a questão da mobilidade, a questão da segurança, a questão da saúde, os antigos consórcios e convênios que sempre foram feitos, que ajudavam a minimizar essas diferenças, eles agora vão se consolidar de uma forma melhor, né? A questão do aterro sanitário. Então, essa visão coletiva da região metropolitana vai melhorar em muito, vai dar uma sustentação melhor para ela. Ela iniciou a primeira discussão com 22 cidades, foram ampliadas para 26 cidades, porque eram cidades que têm identidade com a cidade polo, que é Sorocaba. Sim. E com isso nós contemplamos um número de cidades que vão estar abarcadas nessa região e vão trabalhar e discutir no coletivo as necessidades regionais. Queria que a senhora falasse sobre a cultura de diálogo. Quando existe uma região metropolitana, necessariamente os problemas são tratados pela coletividade, não é nunca mais sobre uma cidade apenas. A senhora citou resíduos sólidos. Eu posso lembrar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que obriga agora, a partir de agosto, que todas as cidades deem um tratamento correto para o resíduo sólido, ou seja, fim dos lixões e dos aterros indiscriminados, sem controle, deputada. Agora, eu acredito que essas cidades que estão nesse conjunto, os prefeitos vão ter voz e vão ter vez. Ninguém melhor do que os seus próprios prefeitos, que tenham, por delegação popular, tem o voto popular e tem a delegação de decidir, tomar as decisões, eles vão decidir agora no coletivo e eles não vão mais decidir as questões sozinhos, eles vão encontrar uma retaguarda numa decisão onde todos os prefeitos dessa região vão participar das decisões, vão dividir igualmente a questão, como você falou, tanto a questão de resíduos sólidos, a questão de telefonia, saúde. Agora se pensa numa melhor distribuição de recursos, né, maximizando recursos, e com isso acho que toda a região como um todo ela vai ganhar. Nós vamos mostrar para o nosso telespectador a macrometrópole de São Paulo, que está na página da Subsecretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Só para ter uma ideia, temos aí a região norte, no caso, a região metropolitana do Vale do Paraíba e Baixada Santista, a região da Baixada Santista, região metropolitana de São Paulo, aglomeração urbana de Jundiaí, região metropolitana de Campinas e aglomeração urbana de Piracicaba. Estava faltando exatamente Sorocaba, só faltava, na verdade, para completar a macrometrópole, aquela região que agora vai se coligar às demais já instituídas, não é isso, deputado? Foi uma discussão de algum tempo, né? Foi importante porque nas audiências públicas que precederam o projeto ser encaminhado pelo governador Geraldo Alckmin e a aprovação por nós, e agora ela foi sancionada, elas foram bastante discutidas, e com isso o projeto contemplou exatamente as expectativas e ansiedades daqueles prefeitos, daquelas lideranças, da sociedade civil organizada, que era o que todos esperavam que pudesse acontecer para que a nossa região pudesse ter um crescimento direcionado, mas movido por um coletivo de prefeitos que podem encaminhar um futuro melhor para aquela região. Deputada,
a sanção veio em tempo recorde, da aprovação desta Casa de Leis até a assinatura do governador, parece que foi um mês. Isso é inédito aqui nesta casa. Eu acho que acredito que o que é importante é a força política regional, né? Nós, deputados da região, mas todos, junto com os legislativos municipais, junto com os prefeitos, vice-prefeitos, trabalhamos em conjunto. Acho que quando todos caminham na mesma direção, o resultado passa a ser melhor, mais rápido e atende melhor as necessidades daquela comunidade. Aumenta também o nível de cobrança, porque o cidadão pode se perguntar, e agora o que eu ganho com esta região metropolitana de Sorocaba, além do nome, da nomenclatura, o que muda na vida das pessoas? Falamos da questão dos resíduos sólidos, do lixo, mas o que muda, o que mais pega, vamos dizer assim, para o cidadão que paga os seus impostos, que é o contribuinte? Um exemplo, por exemplo, na saúde, que é um exemplo mais prático, que na verdade é a maior expectativa da população do Brasil como um todo. Se nós podemos colocar, por exemplo, um hospital de especialidades numa determinada cidade, de outra especialidade numa outra cidade, que ela possa atender as cidades ao redor. Com isso, nós vamos ter um número maior de especialidades, as cidades e a região passam a ter uma independência maior, porque muitas vezes tem atendimentos que só se conseguem na capital. E com isso nós vamos conseguir, em vez de cada cidade lutar por alguma coisa, nós vamos agora lutar para distribuir recursos, e isso é uma questão que nós temos que pensar também dentro do orçamento de 2015, que ele possa contemplar dentro do orçamento as eventuais expectativas em relação ao que vai ser feito nessa região metropolitana, em todos os segmentos que vão depender de uma estrutura maior, né, como a mobilidade, como eu já falei, saúde, etc. Eu acho que cursos técnicos, né, pode se fazer numa determinada cidade, determinado curso, na outra cidade, outros cursos. A senhora está falando da distribuição espacial das ETECs e FATECs. É mais uma reclamação antiga dos gestores municipais, prefeitos, ou seja, como fixar as pessoas, tornar os cursos mais vocacionados para a sua região ou para a sua cidade, não é? O que nós queremos, na verdade, é fixar a população na sua cidade. E do jeito que as coisas estavam acontecendo, às vezes tinham cidades que eram cidades dormitórios, e nós não queremos mais isso. Nós queremos que aquela população se fixe no seu território espacial e que elas possam ali desenvolver o seu aprendizado e, em seguida, encontrar a empregabilidade, né? Já que os cursos técnicos, é sabido que da ordem de quase 80% a empregabilidade daqueles que fazem esses cursos técnicos. E com isso nós vamos melhorar essas expectativas dos jovens que vão se beneficiar, e ganha todo mundo com essa melhor distribuição. A senhora falou em empregabilidade. A cidade de Sorocaba, a Manchester, é isso? Paulista, né? Muito industrializada, inclusive recebendo plantas modernas de montadoras de veículos. Mas ela também é uma cidade de serviços, ou seja, há como casar os interesses dessa juventude que procura uma escola técnica e que depois acaba encontrando emprego, seja na indústria, seja no setor de serviços? As cidades foram mudando a sua vocação. Sorocaba era uma cidade predominantemente têxtil. Chegou uma época que não foi mais possível a concorrência com a China, etc. Então, foi mudando a vocação. Hoje é uma cidade que, como você bem disse, é uma cidade sempre foi forte na questão industrial. Mas hoje ela também é uma cidade que vem crescendo na questão de prestação de serviços. Um índice de 3% de desemprego é um índice praticamente não existe de desemprego. Abaixo da média nacional, que vem aí 5%, né, que é praticamente o turnover, que chamam a troca de empregos, de postos de trabalho. É isso que vai definir também as outras cidades dessa região metropolitana, porque muitas cidades cresceram, muitas decresceram, e a vocação modificou. Nós queremos, por exemplo, uma região que também é uma região fortemente agrícola, que o homem seja fixado no campo, que ele possa permanecer, suas gerações que vão vir depois deles, que elas possam permanecer lá por encontrarem naquela cidade a vocação inicial do objetivo, às vezes, da agricultura familiar, por exemplo. Sim, mas com assistência técnica e com agregação de valor ao produto, talvez até a diferenciação de um produto orgânico, né, deputado? Sim, agora com todos aqueles riscos, com conceitos de preservação de meio ambiente, né, alguns agrotóxicos que causavam prejuízos ao meio ambiente, ao homem, pessoas, né? E ao homem, que é o mais importante.
importante, mas também, então, essa agenda mundial do meio ambiente vai ajudar em muito que se vejam os conceitos também do homem no campo. E para isso, nós precisamos também preparar essas gerações dentro desse novo conceito, dessa nova visão, sem perder o seu histórico vocacional. Sim. Deputada Maria Lúcia, o que falar sobre a questão da desigualdade? A senhora lembrou aqui nessa nossa conversa que as cidades são muito desiguais. A economia crescente de Sorocaba em relação a pequenas cidades ali do entorno, por que tanta desigualdade e como tentar diminuir esse fosso de desigualdade que existe das pequenas cidades e a grande cidade polo que é Sorocaba? Exatamente, se discutindo nesse colegiado de prefeitos os caminhos melhores para que as cidades possam se complementar de alguma forma, com a divisão equilibrada dos benefícios e dos investimentos que serão feitos em cada uma dessas cidades, focando a sua vocação e pensando nela em termos de futuro, né? Agregando valores importantes para que essa região ela possa ser desigual nas suas vocações e não na justiça social, sim, não na sua condição de desenvolvimento. Sim. Por falar em desenvolvimento, a senhora deve ter ouvido atentamente a questão que foi colocada por pessoas que foram à tribuna durante a audiência pública do Orçamento 2015. Muita gente quer mais recursos do Estado e se falou muito de infraestrutura, a senhora se lembra bem. Ou seja, uma região tão grande, tão repleta de estradas municipais, vicinais, como contemplar com mais recursos esta região que anseia por melhoria nas suas ligações viárias entre cidades e entre distritos, deputada? Precedendo a região metropolitana, o governador Geraldo Alckmin investiu muito fortemente naquela região, nas SPs e nas vicinais. Eu acho que com isso ele preparou, de certa forma, o governo de São Paulo preparou a infraestrutura para que essas possam, porque quando uma empresa vai aportar recursos, ela foca primeiro se ela vai ter infraestrutura necessária, adequada. Energia e a questão viária são muito importantes. Então, com isso, nós temos percebido que a região agora vem crescendo de uma forma com investimento de vários tipos de empresas, porque encontraram nela a infraestrutura, universidades que tenham laboratórios, que pesquisas, cursos de capacitação que acabam favorecendo o mercado de trabalho e permanecendo as empresas naquela localidade. Apareceu também na audiência pública a questão de defesa do meio ambiente, aquela área de Iperó, ainda há remanescente florestal, remanescente de Mata Atlântica naquela região, como protegê-lo e mais do que isso, para quem já está fixado à terra, quem sabe não só proteger, mas ter o bônus, ou seja, receber por serviços ambientais, cuidar da água. Exatamente. Tapiraí, por exemplo, é uma cidade que está na região, ficou na região metropolitana, é uma cidade que tem ainda a Mata Atlântica, uma preservação extremamente importante naquela região. A Fazenda Ipanema, que nós temos ali na região de Araçoiaba da Serra. Então, toda essa questão ambiental de preservação tem que ser contemplada em todos os trabalhos que forem ser feitos dentro dessa região metropolitana, não perder nunca o foco de que a questão ambiental é extremamente importante para que as cidades possam ter um desenvolvimento sustentável. A senhora falou de Itapiraí, tem uma estradinha que liga Sorocaba para o Registro, passando por Itapiraí, ou seja, como preservar. Ali ainda há muita produção de banana e há muita água, né? A gente que anseia por água aqui na região metropolitana de São Paulo, lá tem bastante água ainda. Aquela região não tem essa preocupação, graças a Deus, porque ela tem recursos naturais que garantem uma sobrevivência, vamos dizer, dentro da nossa região, que não nos preocupa essa questão, mas claro, que temos que cuidar para que essa água seja preservada. Sim. Então esse é um trabalho que não pode parar nunca, tem que ter continuidade constantemente. Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouco de outras bandeiras do seu mandato. Eu quero falar sobre a campanha do Conselho Estadual da Condição Feminina. Vamos falar um pouco sobre isso. As boas novas, aliás, a gente que tem aí as voltas uma Copa do Mundo tem que se preocupar com a questão da mulher. A senhora tem falado na tribuna desta Casa de Leis, falando sobre a defesa